Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício de Química Orgânica e se você gostar desse conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste da nossa videoaula. Essa aula ela vai ser um pouco comprida porque a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas para a gente dar um nome, tá? Eu já até coloquei aqui uma tabela de nomenclatura para auxiliar a gente na hora de fazer o nome dessas moléculas. E a gente também vai fazer uma classificação se aqui nós temos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e assim por diante, tá? Por exemplo, a primeira molécula nós temos aqui na letra A um CH3, CH2, CH2, CH2 e CH3. Observem que a gente só tem aqui entre os átomos de carbonos ligações do tipo simples. Não temos duplas ligações. Então, nesse primeiro caso, nós temos aí um alcano. Alcanos são moléculas que só fazem ligações simples. Eu vou separar essa aula em duas partes. Na primeira parte, eu vou estar só falando sobre a nossa classificação. E eu vou classificar as moléculas aqui em cima, tá? Depois, aqui embaixo, eu vou colocar a nomenclatura de cada uma dessas moléculas. Coloquei aqui separado também, letra E e F, para a gente ter um bom espaço, para a gente poder estudar aí as nomenclaturas, ok? Então, com relação à nossa classificação, a primeira molécula, nós temos aqui um alcano. Alcanos são moléculas que apresentam apenas ligações do tipo simples, tá? Não existem aqui duplas ligações, como por exemplo eu tenho aqui, uma dupla ligação na letra B. O resto das ligações são simples. Se eu só tenho uma dupla ligação, você vai dizer que aqui na letra B você tem um alceno. Alcenos são moléculas que a gente tem na química orgânica, né? Que tem apenas uma única dupla ligação. Aqui embaixo, na letra C, você diria então, bom, eu também tenho um alceno, né? Lembrando que você tem carbono aqui, 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 aqui e aqui, são 5 carbonos, e estão dentro de um ciclo. Seria também um alceno, professor? Não é um alceno, propriamente dito, porque a gente tem um ciclo, tá? Como a gente tem um ciclo, a gente diz que a gente tem um ciclo alceno. O nome que a gente dá para isso é cicleno, tá? Então, você vai escrever assim, que você tem um cicleno. Se você tivesse um ciclo de alcano, a gente chamaria de ciclano, tá? Então, por exemplo, se você tivesse assim, só ligações simples entre os carbonos, tá? Vai ter hidrogênios também, CH2, CH2, CH2. Nessa forma em linhas aqui, você pode omitir os hidrogênios, por isso que eles não estão aparecendo ali, tá? Mas aqui, a gente só tem ligações simples. Isso aqui a gente chama de ciclano. É um ciclo com um alcano. É um ciclano. Engraçado esses nomes, né? Bom, mas tá aí. A letra C é um cicleno. E esse daqui seria hipoteticamente um ciclano, mas a gente não tem nenhum ciclano aqui entre as moléculas, né? Vamos para essa outra molécula. Olha só a classificação dela. Na letra D eu só tenho ligação simples, 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 ligação simples. Só tem ligação simples. A gente vai chamar ela também de uma molécula de um alcano, tá? É uma molécula aberta de um alcano. Existem outros tipos de classificações. Só que aqui o exercício ele fala assim, coloque os nomes e classifique. Aí como alcano, alceno, etc. Esse etc, então, está seguindo a linha de alcano e alceno. Eu não vou classificar essas moléculas como dizendo, é aberta, é ramificada, tá? Porque essa realmente tem ramificações. É aberta, ela é saturada, por isso que é um alcano, né? São cadeias saturadas. Eu não estou fazendo toda a classificação que eu poderia fazer da molécula, porque não é o que a questão está pedindo, tá? A gente está indo direto no que a questão pede. Aqui nós temos um anel aromático, tá? Então, aqui nós temos uma cadeia que é aromática. O que é uma molécula aromática? É quando você tem dupla ligação alternada com ligação simples. Observem que aqui eu tenho essa bolinha. Essa bolinha é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Como essas duplas ficam rodando, a gente representa essa bolinha para dizer que são elas rodando, tá? Rotacionando. Elas podem sair da posição que elas estão, tá bom? Então, nós vamos classificá-la como aromática.
Bom, e lembrando também que nós temos átomos de carbonos, né? Você tem um carbono aqui, tem um aqui, aqui, aqui e aqui. São 6 carbonos que você tem aqui, ó, só dentro dessa sua cadeia fechada, tá? Além desses outros 2 aqui das ramificações, tá? Temos aqui na letra F apenas uma dupla ligação, as outras ligações são todas simples, né? Então nós temos aqui também um alceno, um alceno. Beleza, as classificações nós já fizemos aqui em cima, tá? Alcano, alceno, cicleno, alcano, aromática e alceno. Lembrando que aromáticas são ligações simples alternadas, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. São ligações simples e duplas alternadas, tá? E aí a gente tem uma cadeia que é aromática. Agora a gente vai para a parte da nomenclatura, só que os nomes a gente vai dar aqui embaixo. Olha só. Para dar um nome para um composto orgânico, a gente vai primeiro observar o nosso prefixo. O prefixo ele tem relação com o número de átomos de carbonos que eu tenho dentro da minha molécula. Depois, a segunda parte do nome é olhar a saturação da cadeia, se faz ligação simples, dupla, tripla, tá? A terceira parte vai ser o nosso sufixo. O sufixo ele tem relação com a nossa função orgânica. Todas as moléculas que a gente viu ali têm função orgânica hidrocarboneto. O que significa dizer que eu tenho um hidrocarboneto? Significa que eu tenho uma molécula que só tem 2 elementos químicos dentro dela. Só tem átomos do elemento químico carbono e do elemento químico hidrogênio. Então eu tenho um hidrocarboneto. No final do nome, por ter um hidrocarboneto, eu sempre vou escrever a letra O no final. E aí você vai montar a molécula, vai montar o nome da molécula e escrever um O no final, porque você tem um hidrocarboneto, beleza? Vamos lá, primeira molécula. Ela tem quantos átomos de carbonos? Vamos contar? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No nome, você vai vir aqui e vai começar com prefixo. Com 5 carbonos, você escreve a palavra pente. Então, você vai escrever aqui na frente, ó, pente. É um nome que a gente está começando a montar o nome. Pente. Só tem ligações simples, ó, entre os átomos de carbonos aqui, ó. Vocês estão vendo? Só ligações simples, só esses tracinhos, não tem tracinho duplo assim. Então você vai vir aqui no intermediário e vai dizer que só tem ligações simples. Você tem um alcano. Logo, vamos utilizar o intermediário an. Você vai escrever aqui depois do pente a palavra, né, a sílaba an. Com relação à nossa função, né, o nosso sufixo, lembra, a gente só tem carbono e hidrogênio dentro dessa molécula. Se são só carbonos e hidrogênios que eu tenho aqui, eu não tenho nenhum outro tipo de átomo, você vai escrever a letra O no final. Esse é o nome que a gente tem para a nossa primeira molécula, pentano. Na segunda molécula, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Só que, se você observar aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, 4 e 5. Entre o carbono 2 e 3, eu tenho uma dupla ligação. Então, olha a diferença. Aqui você vai escrever pente, porque o prefixo é o mesmo, são 5 carbonos. Tracinho para separar a letra de número. 2, tracinho para separar número de letra. Em. Esse 2 ele está numerando em qual carbono da cadeia você tem a dupla ligação. Ela está entre o carbono 2 e 3. Você vai numerar no carbono de menor numeração entre os dois, que é o 2. Tá? 2 e 3, o 2 é o menor número. Então, você coloca que a dupla está no carbono 2. A dupla é N, professor? Sim. Olha só. No intermediário, diz que quando você só tem uma ligação dupla, você tem um alceno. Então, usamos o intermediário N. Tá? Quando você tem um tracinho duplo assim, é o N que você usa. Tracinho simples é o AN que você usa. Tá bom? E tracinho triplo assim é o IN. Bom, então vamos voltar aqui. E o final do nome fica assim mesmo? Não, você tem que observar a sua função orgânica. Você vai ter um hidrocarboneto, termina com a letra O no final. Então você vai escrever pente2eno como sendo o nome dessa nossa molécula. A letra C, ela está meio apertadinha aqui. Eu vou colocar ela aqui mais para baixo, tá? Para não... Ó, a letra C vai ficar aqui. Temos uma estrutura mais ou menos assim, com uma dupla, né? Essa estrutura mesmo. Ou eu poderia representar ela assim, ó, carbono, 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 dupla, carbono, simples, carbono, carbono. Aí, esse carbono está fazendo duas ligações, as outras são com hidrogênios.
esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. A outra é com hidrogênio. Ah, professor, mas quanta ligação ele tem que fazer? Tem que fazer 4. Tá? Então, ó, esse está fazendo 3, ó, então a quarta é com hidrogênio. Esse está fazendo 2, então a gente vai ter mais 2 com hidrogênios, para ter 4. E esse aqui está faltando 2 para ter 4, beleza. Essa é a nossa molécula. Na nossa molécula, a gente tem uma cadeia fechada. Então, você vai escrever antes do nome a palavra ciclo, para dizer que você tem uma cadeia que é fechada. Depois de escrever a palavra ciclo, você vai lá para o seu prefixo. Lembra, quando você tem 5 carbonos, o que você usa? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Você vai utilizar a palavra pente. A gente já utilizou ali em cima nos outros dois exemplos, na letra A e na letra B, né? Pente. Com relação à nossa dupla ligação, ela vai estar entre o carbono 1 e o carbono 2. Você sempre vai numerar num ciclo que a dupla ligação está entre o carbono 1 e 2, tá bom? Então, você vai ter aqui, ó, pente 1, tracinho, e aí você vai escrever a palavra en, né? Então, ciclo pente 1, en. E a terminação de hidrocarboneto é a letra O. Só que tem uma coisa, pessoal. Como você só tem uma dupla ligação, você nem precisa dizer que está no carbono 1. Você nem precisaria numerar. Ah, por que não, professor? Porque não tem ambiguidade. Se você diz que você tem um ciclopenteno, não importa se a dupla está aqui, se ela estivesse aqui, aqui, seria o mesmo nome, ciclopenteno. Então, não tem por que você colocar esse número 1. Já que não tem o porquê de colocar, a gente não vai colocar. A gente só coloca quando gera dúvida. De onde será que vai estar essa dupla? Como nesse caso não vai importar, você vai colocar tudo junto aqui, ó. Ciclopente, en porque você tem uma dupla e O porque você tem um hidrocarboneto. Então, o nome está sendo dividido em 4 partes. O ciclo está dizendo que a cadeia é fechada. O pente está dizendo que tem 5 carbonos. O en que você tem uma dupla ligação. E o O que você só tem carbono e hidrogênio dentro da sua molécula. Quando você representar a molécula assim, na estrutura em linhas, você não coloca os hidrogênios. Eles ficam implícitos. É assim mesmo, tá? Quando você colocar a sua estrutura aberta, a sua fórmula estrutural assim, aí você coloca os hidrogênios, tá bom? Então, esse é o nome da nossa letra C. Vamos para a letra D. A letra D eu vou fazer aqui em cima mesmo. Então, lembrando aqui, ó, a letra C, a gente copiou ela aqui embaixo, tá? Letra D, eu tenho aqui quantos carbonos? Eu tenho aqui uma cadeia que é a principal e eu tenho uma cadeia que é ramificada. A cadeia principal é essa aqui, ó, que tem o maior número de átomos de carbonos, tá? Temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Eu vou primeiro dar um nome só para a cadeia principal. São 5 carbonos, você vai escrever a palavra pente. Só tem ligações simples entre eles, então você vai escrever a palavra an, que é o seu intermediário, que é o cano, tá? E você só tem carbono e hidrogênio dentro da sua estrutura, você vai dizer que ele é um hidrocarboneto, você escreve a letra O no final. Pentano é o nome da sua estrutura. Com relação às ramificações, eu tenho aqui uma ramificação aqui e outra aqui. Essas ramificações, aqui eu só tenho um carbono na ramificação. Um carbono, o prefixo que você utiliza para um carbono é a palavra met. Então, você vai escrever a palavra met mais a terminação il, que é a terminação de ramificação. A mesma coisa aqui em cima, ó, você tem outra ramificação chamada metil. Como são duas ramificações, a gente vai ter que numerar e dizer aonde elas estão. Esse vai ser o carbono de número 1. Esse, o carbono 2, é o carbono mais próximo de uma ramificação, tá? No carbono de número 3, eu tenho outra ramificação. Aí eu tenho carbono 4 e carbono 5. Numerei a minha cadeia carbônica. Observem o seguinte, que no carbono 2 e 3, eu tenho ramificações do tipo metil, tá? Então, você vai escrever assim, ó, 2,3, essa vírgula é para separar número de número. Tracinho para separar número de letra, tá? Sempre é assim. Você vai escrever a palavra di e depois o nome da ramificação, que é metil, tá? Por quê? Porque o di? O di vem de 2. Você tem 2 grupos metil. Um no carbono 2 e o outro ligado ao carbono 3 da sua cadeia principal. É isso que quer dizer. Então, você escreve 2,3 de metil pentano. Esse é o nome da nossa letra D, tá bom? Então, tá aí. Vamos agora para
a letra E e a letra F, que eu coloquei aqui embaixo, deu um bom espaço, né? Nem precisava de tanto espaço assim. A letra E eu vou montar aqui em cima. Olha só, eu tenho carbono, ligação simples, carbono, ligação carbono, carbono. Na verdade, a gente vai ver se essas ligações são simples ou duplas agora. Ó. Não é aquelas que são alternadas? Você pode colocar em qualquer posição. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Se você tivesse colocado nessas outras posições as simples onde são as duplas, não tem problema. Afinal, essas ligações elas ficam rotacionando, tá? Elas saem do lugar. Então não tem diferença nenhuma. Eu tenho aqui ó, uma cadeia, montei aqui toda a minha cadeia né, carbônica, beleza. Eu tô achando que eu coloquei ela muito para o canto, eu vou representá-la de novo aqui. Ó. Vou representá-la um pouquinho mais para o meio, para ficar um pouquinho melhor para visualizar ela. Então vou ter aqui ó, carbono, 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 carbono. Beleza, então aí todos. Agora eu vou fazer até na outra posição. Não, vai na mesma mesmo. Tá aqui, ó. Não importa aonde você está colocando suas duplas, desde que seja ó, alternada. Dupla, simples, dupla, tá? Simples. Beleza. Aí você vai ter aqui um CH3. E aqui embaixo você tem outro CH3. Você pode dar um nome para toda essa molécula aqui, ó. Representando ela como sendo chamada de benzeno, tá? Essa parte aqui a gente chama ela de benzeno. Ou você pode dar todo o nome IUPAC para ela. O mais comum não é dar todo o nome a IUPAC, é escrever que esse pedaço aqui é chamado de benzeno, porque é o nome que a gente dá mesmo para essa parte da nossa estrutura, tá? Então, como que funcionaria? Você colocaria aqui, ó, tem que completar a minha estrutura colocando hidrogênios, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Eu tenho, no carbono de número 1, eu vou dizer que esse é o 1, então esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5 e esse é o 6, tá? No carbono de número 1, eu tenho uma ramificação do tipo metil. Observem isso, eu tenho um grupo metil aqui. No carbono de número 2, eu tenho outra ramificação do tipo metil. Então, eu escrevo o nome da molécula como sendo 1,2-dimetil. E o nome da cadeia principal, que é essa parte aqui, ó, a gente chama de benzeno ela, tá? Então, 1,2-dimetil, benzeno. Esse é o nome aqui que a gente tem do composto da letra E, tá? Poderíamos também abrir a nomenclatura falando que a gente tem aqui 6 átomos de carbonos, nós chamaríamos de X, tá? Quando a gente tem 6 carbonos. Diríamos que temos 3 ligações do tipo duplas, né? A gente chamaria isso de trien, e teríamos que localizar onde estão cada uma dessas nossas duplas ligações. Nesse caso de nomenclatura, você pode deixar assim que está correto, tá? Lembrando que sempre que você tem um anel aromático assim, ó, esse anel aromático ele é chamado de benzeno, tá? É o nome dessa estrutura e por isso eu já dei o nome da cadeia principal de benzeno. Ah, professor, mas isso aqui não está na tabela de nomenclatura. Não está, porque esse nome aqui é um nome que a gente dá usual, tá? Ele não é um nome que segue uma regra de nomenclatura, você meio que decora mesmo, ok? Temos a letra E, agora para a letra F. Na letra F temos aqui uma cadeia principal, que é aquela cadeia que tem o maior número de átomos de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Aqui você pode virar sem problema nenhum. Ah, professor, por que não vira aqui? Não pode virar aqui, ó, porque você tem uma bifurcação. Ou você vai reto, ou você vem e vira. Aqui no final não, ó. Eu não tinha como ir reto, então eu só virei. Basicamente, a gente diz que tem ramificação quando você tem um carbono que é terciário. Esse carbono é terciário porque ele se liga ó, a 3 átomos de carbonos. E por isso existe uma ramificação ligada ao carbono terciário. Ou carbono terciário ou quaternário, que seria um carbono ligado a 4 carbonos, tá? Nesse caso nem é possível, porque aqui você tem uma ligação dupla. Estou ignorando ela, tá? Aí você teria ramificações. Quando são só carbonos primários e secundários, não. Eu tenho uma ramificação aqui que só tem um átomo de carbono. Qual que é o nome para isso? Ó, um carbono, você escreve a palavra met. Terminação de ramificação tem a palavra il. Então, metil é o nome dessa ramificação.
Essa ramificação metil está no carbono de número 3, ó. 1, 2, 3. Ah, professor, por que não numerou desse lado para lá? Porque a gente numera a cadeia carbônica do lado que está mais perto da insaturação, que é a dupla ligação, e mais perto da ramificação. Então, desse lado está mais perto das duas, da dupla e da ramificação. Então, você vai numerar esse como sendo 4, esse é o 5, esse é o 6 e esse é o 7. Então, você vai escrever assim, ó, no carbono 3 tem um metil, você vai escrever que o nome é 3-metil. Nome da cadeia principal com 7 carbonos. 7 carbonos é hept, professor. Então, você vai colocar aqui, ó, 3-metil, tracinho para separar o L do H, tá? Só no caso do H que a gente separa a letra de letra, tá? Mas é por regra ortográfica. Então, aí você coloca aqui, ó, hept, 3-metil, tracinho hept. Só tem ligação simples? Não, tem uma dupla. A dupla está onde? Entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, você vai numerar no de número 3, que é o de menor numeração entre os dois. Hept, tracinho para separar a letra de número, 3, tracinho para separar número de letra, em, porque esse 3 localiza a dupla ligação. Quando temos uma dupla ligação, nós temos um alceno. Utilizamos a palavra em, tá? Como intermediário, quando nós temos um alceno. Logo depois do nosso prefixo. E para terminar o nome, vamos falar do nosso sufixo, a nossa função orgânica, que é hidrocarboneto, porque dentro da molécula só temos átomos de carbono e hidrogênio. Então você escreve 3-metil-hept-3-eno, e esse é o nome da nossa última molécula, tá bom? Pessoal, é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!